Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje eu vou iniciar uma série de aulas bem interessantes sobre um simuladorzinho. Esse simulador se chama Coco Simulator, né? Existe o site, você entra na internet e você vai localizá-lo fácil, né? Digitando Coco Simulator e você pode fazer download por lá. Ele apresenta uma tela inicial, algo assim, né? Para comparar para vocês, né, quando a gente abre, e cada um tem digamos assim, um apelido que remete a alimento, né? Ele vem com vários complementos. O que eu vou começar hoje, ele se chama Coffee, né, para lembrar o nome café. E existem outros pacotes, né? Pacote termodinâmico, que é o Corn, é, Couscous, tem vários subnomes, né, dos pacotes. Então nós vamos começar pelo Coffee. Lembrando, né, deixei aqui aberto uma telinha, um comparativo de um problema de reação química. Eu tenho um reator tubular, PFR, tenho uma alimentação com etileno e hidrogênio, né, eu estou medindo a vazão aqui, vai entrar no reator, vai, obviamente, fazer a reação, né, tenho todo um controle de processo aqui, que ele está controlando o tamanho do reator para atingir a minha conversão desejada. E aí eu tenho o meu produto, que é o etano. Então, ele começa variando os tamanhos aqui, ó, do reator, até chegar a um tamanho que ele percebe que a conversão já está perto daquilo que eu desejei, né, que eu estipulei. Então, esse é um problema de reator químico, né? Então, a gente pode chegar lá ao longo dessas sequências de aulas mais curtas e práticas. Então, vou fechar esse aqui, vamos salvar e deixar uma planilha nova aberta. Então, antes de começar, né, se você gosta do canal, curte, se inscreva, aproveite o conteúdo, né, incentive a gente a continuar, porque é isso que motiva a gente a fazer. E quando eu abro, partindo para o programa, né, quando eu abro o programa, ele está em branco sem nada, tá? Então eu tenho várias janelas, né? Eu tenho a janela File, que eu tenho clássico, né, salvar arquivo, abrir novos, algumas da área de edição. A gente vai ver isso ao longo dos usos, né? Eu tenho a parte do insert. Aí eu tenho a corrente de vazão mesmo, né? Stream, que é a principal. Eu tenho ela aqui, eu tenho o atalho Ctrl I e eu tenho ela ali, ó, né? Com aquela setinha tilhada. Então, quando eu seleciono ela, clico e arrasto, aparece uma corrente para mim. Então, essa é uma corrente, uma vazão. A gente tem que configurar ela depois. Eu vou apagar ela porque eu não selecionei o fluxo ainda, o material. Eu também tenho a corrente de energia, para quando eu tenho alguma parte externa fornecendo energia para o meu sistema. E eu tenho a corrente de informação. Geralmente eu uso para a parte de controle, assim como aquela que a gente viu ali. É só para ter informação de temperatura, pressão, que vai para algum controlador. E eu tenho as operações unitárias, né? E aí dentro das operações unitárias eu tenho várias janelinhas aqui, e cada uma tem um conjunto de operações. Aquele simulador que estava aberto, por exemplo, tinha esse PFR aqui. Então eu tenho CSTR, tenho aquele de reator de equilíbrio, tenho vários. Mas eu tenho os mais clássicos também, né? Os trocadores de calor. Eu tenho, dentro dos separadores, eu tenho a coluna de destilação, coluna de extração, de adsorção, absorção, coluna flash. Está tudo aqui, né? Separadores sólidos de componentes. São os que a gente mais usa. Bombas e compressores, misturadores, são os mais comuns, tá? Então tá tudo aqui, a gente vai testar tudo no seu momento. Mas hoje a ideia da aula de hoje é começar pelas configurações. Ali, ó. Eu clico ali em Settings ou eu venho aqui em cima nesses dois Erlenzinhos, né? Erlenmeyer, ou Ctrl K no teclado. Mas eu vou ali no Erlen. Abrir. Tá vendo? Não tem nada selecionado. Então ele começa com, né, o pacote de propriedades, que está vazio. Eu posso ter as reações químicas quando for a hora. Vou selecionar os meus compostos. Aqui vai aparecer as propriedades dele. Sistemas de fase, né, que ainda não aparece nada.
a ordem dos equipamentos, né, das correntes, a aparência que eu quero, posso selecionar o tipo, algumas opções para cálculo, tá? Então, a tolerância para balanço de massa, quando tem processos iterativos, quantas vezes ele vai testar, precisão, a escala de temperatura, né, padrão, né, para cálculo de entalpia e entropia, né, a referência, tudo isso eu posso selecionar aqui. E o tipo de corrente, né? Então, eu vou começar aqui, ó, Property Packages, né, que eu estou falando do pacote de propriedades, vou adicionar um, cliquei no Add, e eu vou começar hoje pela água. Então, eu tenho todo um pacote termodinâmico para água. Aqui tem a versão, né? Às vezes ele pede atualização, a gente atualiza. Vou selecionar. Select. Aí vai perguntar, né? Eu quero colocar esse pacote como pacote padrão. Sim. Aí apareceu aqui, água. Não tem reação, só água, né? Tem os compostos. Água. Aí tem a propriedade dele aqui, ó, massa molar. E todas as propriedades que eu posso selecionar aqui ou não, né? Ponto de bolha, né? É, com relação à pressão, temperatura, entalpia, ponto de orvalho, densidade, capacidade, né? CV e CP. Vou usar tudo para mistura. Tá? No momento, tudo ideal. O problema quando for cada caso, né? Fase líquido e vapor. É, por enquanto é isso, né? E aí, eu vou colocar minha primeira corrente. Agora sim. Ó, selecionei uma corrente. Aparece o número 2, mas eu posso editar esse nome aqui facilmente. Dou 2 cliques e coloco assim, por exemplo, entrada. Ela aparece uma cor verde esquisita porque ela não foi configurada ainda. Ainda não rodou o cálculo. Então eu vou dar 2 cliques. Ela abre o nome aqui à esquerda e a janela de opções. Então eu começo de string, que é o nome. Eu posso editar o nome aqui também. Conexões, ela não está conectada a nada ainda. E os dados principais. Então ele vai pedir pressão, né? Está na unidade Pascal. Eu não quero Pascal, por exemplo, né? Olha que legal que o Coco faz. Eu dou um clique aqui do lado Pascal e ele me dá todas as unidades que ele aceita. Vou começar por ATM. Vou colocar um ATM. Mais fácil. Um ATM. Temperatura. Está em Kelvin. Eu posso mudar isso aqui, tá? Eu vim aqui em Celsius e eu vou colocar 99 graus Celsius. E aí ele me diz que eu só tenho fração molar de água. Vamos colocar uma vazão ou mol por segundo. Você pode vir aqui no lugar do mol e clica em cima. Ele te dá a opção de quilos também. Massa ou mol. Tá? Eu vou colocar quilograma. Então ele tem mol, né? Aqui embaixo, ó. Libra mol, milimol, o mol clássico, né? Que é o grama mol. A libra massa, tonelada. Mas eu vou para o quilograma. E vou colocar 100 quilogramas. Só que não quero por segundo. Vou colocar por hora. Ó, ele faz a conversão para a gente. Só que esse valor ficou muito grande. Vamos colocar 100 quilos por hora, são 100 litros por hora. Tá bom. Fornecer esses dados gerais, ele vem aqui e faz todos esses cálculos aqui abaixo para mim. Então, eu tenho água, 100 quilos por hora. O que eu tenho de fases? A 99 graus Celsius, eu só tenho líquido. Um, que é 100%. Então, eu tenho a composição do líquido. Propriedades gerais calculadas. Então, ele já me calculou a entalpia em joule por mol. Eu posso clicar aqui e vir em outras unidades, se a pessoa quiser. O volume específico, ponto de bolha com relação à temperatura, pressão do ponto de bolha, pressão do ponto de orvalho e temperatura do ponto de orvalho. E as propriedades do líquido também, né, que eu tenho densidade, energia interna, entalpia, tudo pronto aqui para mim, com base naqueles dados que eu coloquei de entrada. Se eu mudar a temperatura, olha que interessante, vou colocar 101 graus Celsius. A 1 atm, né, para quem já fez termodinâmica, sabe que vai dar vapor. E aí ele vai mudar aqui as condições para mim. Agora, né, nas frações de fase, o que eu tenho? Só vapor 100%. Composição, né? E a entalpia muda, todos os outros detalhes mudam. E aqui aparece para mim, olha só que interessante. Ó, eu tenho temperatura do ponto de bolha, 99,9743. O que vai acontecer se eu colocar lá na temperatura esse valor? Eu vou lá, 99,9743. Vamos testar. Eu tenho líquido
nesse ponto. Vou aumentar um pouquinho, 44. Já tem vapor. Então, essa temperatura, né, entre o 40, finalzinho 44 e o 43, é onde está acontecendo a mudança de fase. Mas e se eu quiser uma mistura líquido e vapor? O que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que vir aqui, ó, onde tem o Phase Fractions. Vou clicar ali, vai abrir uma janelinha. Eu vou usar a pressão atual ou vou usar a temperatura atual? Eu vou usar a pressão atual porque eu quero trabalhar um ATM, por exemplo. Vem aqui, ó, a fração molar de vapor. E eu quero 50% de cada. Então, vou colocar 0,5. E ele vai ajustar a temperatura para mim, na pressão corrente de 1 atm, para que eu tenha 50% molar de vapor. Ok? Então, ele ajustou a temperatura, a pressão. E aí, aqui eu tenho phase fractions. Eu tenho a fração molar de vapor, fração molar de líquido e todos os outros dados prontos já calculados. Vou voltar na planilha. Tá vendo? Agora mudou a cor, ficou a cor preta. Vou dar esse botãozinho de play aqui, que é o que eu solve pra gente. É, geralmente você pode vir aqui e clicar aqui para validar, né, antes. E aí ele vai falar que está completo, a especificação, aparece isso aqui embaixo. E eu vou dar o play. Agora ficou verde. Ele calculou tudo, porque já estava tudo fornecido, né? Na sequência, o ideal aqui você vir e inserir uma peça unitária. Então, o sisteminha rodou bonitinho com água, né? Eu posso colocar uma operação unitária aqui na sequência e tal. O objetivo de hoje é ver os materiais. Então, agora eu vou modificar o material, tá? Eu vou vir aqui em Settings, onde tem água, eu vou remover. Então, eu vou modificar aqui um pouquinho, né? Vai dar um aviso de que não tem mais substância. Vou adicionar, vou aqui em T, vou selecionar, vou escolher o pacote C1C2. Select. Vou perguntar se ele quer configurar como padrão. Sim. Vamos olhar aqui os compostos metano e etano. Olha que curioso. Esses casos, por exemplo, já vêm prontos. Ele vem com algumas propriedades que a gente pode pedir para calcular ou não, né? Quando a gente for falar mais de termodinâmica, eu vou entrar nesses detalhes aqui. Eu posso entrar aqui, ó, e editá-lo. Aí vai aparecer o que eu quero editar, né? As opções gerais, compostos, no equilíbrio, que tipo de equilíbrio vai ser, tipo de interação, né? Peng-Hobson. Né? Mas eu tenho Uniquark, Unifac, Redlich-Kwong, né? Então depende do que você quer calcular, ele já te fornece aqui a informação. Vou dar OK, vou dar OK. Vou lá na entrada novamente, né? Tá definição, e aí eu tenho a fração molar pedindo aqui, olha que curioso. Vamos colocar 40% de metano, ele vai colocar 60% de etano. A vazão está negativa, vamos corrigir essa vazão, vou colocar 100 kg por hora de novo. Lembrando que aqui está quilo por hora, lá a fração molar, tá? Se você quiser modificar a fração molar, você tem que modificar aqui, ó. Vai ficar mais fácil eu colocar. Vamos colocar quilomol. Vamos colocar 100 quilomol por hora. E aí ele divide aqui, ó. Né? Vai ter vazão molar ou máxima. Que aparece aqui bonitinho. Eu posso pedir aqui também fração mássica, tá? Não é comum e não é ideal a gente trabalhar isso no coco. Mas ele também você pode alternar aqui para fração em massa. Vou deixar a fração molar mesmo. E aí ele está me dizendo que nessa temperatura, vamos colocar uns 50 graus Celsius aqui, eu só tenho vapor, metano e etano. Mas se eu quisesse porcentagens, eu viria aqui o mesmo caso, né? Voltando aqui, ó, ele vai estar assim, porque eu configurei ele agora, não rodei. Rodou e a gente tem todas as informações calculadas aqui. Entalpia, volume, temperatura do pão de bolha, temperatura do pão de orvalho e mais alguns dados de fugacidade e termodinâmica, calculados com base naqueles modelos prontos. Então, na aula futura, a gente vai colocar também para a gente aprender a fazer, a inserir uma substância nova com algumas informações ou editar as que já existem ali, tá? Então, por enquanto era isso. Muito obrigado, curte o vídeo e até a próxima aula.